Bom dia, pessoal! Finalizando mais uma aula por aqui, aula de eletrônica básica, e hoje nós demos sequência aí falando sobre a parte de associação de resistores, ok? Então vamos lá que eu vou compartilhar aqui com vocês um pouquinho, sobre esse tema, tão importante quando a gente vai falar sobre eletricidade, eletrônica, enfim. Então, pessoal, quando a gente está falando sobre associação de resistores, existem basicamente dois tipos de associação: a associação série e a associação em paralelo, tá? Obviamente que a gente pode fazer a associação dessas duas associações, o que vai nos trazer o terceiro tipo de associação, que é a associação mista, que é quando a gente vai usar resistores em série e resistores em paralelo em um mesmo circuito, ok? Porém, para que a gente tenha a associação mista, essa terceira associação, a gente tem como base essas duas primeiras, a associação série e a associação em paralelo. Então, digamos elas que são a raiz, para que a gente tenha as demais associações. Dessa forma, pessoal, se nós entendermos como é que funciona uma associação série, bem como funciona uma associação em paralelo, a gente vai conseguir fazer a análise de circuitos com associação mista, que basicamente é a união desses dois tipos de associação, tá? Então, só para que a gente entenda, o porquê a gente estuda, cada um desses tipos de associação para depois a gente ver a associação mista. Então, pessoal, o que caracteriza uma associação série? Uma associação série entre resistores, ela vai se caracterizar por ter a união em um único ponto entre os terminais desses resistores. Então, o que acontece? Aqui eu tenho o R1 e o R2, o resistor 1 e o resistor 2, ok? Para quem não conhece, essa é a simbologia, que nós utilizamos para representar um resistor, tá? Então, o que acontece? A associação série, ela tem por característica manter um ponto de conexão entre os terminais desses resistores. Então, os resistores, eles apresentam dois terminais. E quando os seus terminais estão interligados entre si, a gente tem uma associação série. Então, basicamente, o que vai caracterizar uma associação série entre resistores e componentes eletrônicos no geral é quando existe um ponto comum entre os seus terminais. Então, aqui no caso, tem essa conexão aqui. Então, aqui é o ponto comum entre a ligação de seus terminais, desses dois resistores aqui. E para que a gente consiga calcular a resistência equivalente que vai ser proveniente dessa associação entre esses resistores, é fazer uso dessa fórmula aqui. Então, a resistência equivalente, esse REQ, é igual à soma do resistor 1 mais a soma do resistor 2 mais a soma da quantidade de resistores que estiverem nessa associação, que seria o RN. Então, para a gente fazer o cálculo da resistência equivalente quando esses resistores estiverem associados em série, é fazendo uso dessa fórmula aqui, tá? Então, a gente pode ter 2 resistores, 3 resistores, 4 resistores, 5 resistores, 10 resistores, 20 resistores, enfim, N resistores, ok? Então, para que a gente consiga estabelecer o cálculo matemático, a gente vai fazer uso dessa fórmula aqui. Então, pessoal, esse circuito aqui, essa representação da associação série, nós vamos ver agora aqui na prática, tá? Então, aqui eu vou mostrar para vocês dois exemplos, usando resistores de 270 ohms e resistores de 100 ohms, tá?
Então, aqui a gente tem o protoboard e aqui nós temos os resistores. Esse aqui são resistores de 270 ohms, ok? Então, a gente vai associar 3 resistores aqui em série. Então, conforme eu comentei, né? Então, ó, cada resistor apresenta 2 terminais, certo? E o que vai caracterizar a associação em série desses resistores é quando eles apresentam um ponto em comum interligados, tá? Então, esses 2 terminais, eles estão interligados assim como esses outros 2 terminais estão interligados entre si, estabelecendo assim uma associação série. Então, entre este ponto e este ponto, a gente vai ter uma resistência equivalente, levando em consideração o valor desses resistores que estão associados, agrupados entre si, ok? E aqui, no caso, são 3 resistores iguais, são 3 resistores de 270 ohms. Então, aqui eu coloquei os 3 resistores R1, R2 e R3, ambos de 270 ohms. E para nós fazermos o cálculo matemático para saber qual é a resistência equivalente dessa associação, eu vou utilizar essa fórmula aqui. R1 mais R2 mais R3. E agora, pessoal, a gente vai pegar esses valores desses resistores aqui e fazer o cálculo, né? Então, para que a gente faça o cálculo dessa associação série desses 3 resistores de 270 ohms, a gente vai usar essa fórmula aqui, R1 mais R2 mais R3, que corresponde a esses 3 resistores aqui, todos eles de 270 ohms, ok? Então, eu vou pegar e vou substituir o valor aqui na fórmula. Então, vai ficar 270 mais 270 mais 270. Fazendo essa soma desses 3 valores, nós vamos ter que a resistência equivalente dessa associação série é de 810 ohms, certo? Então, a gente aplicou esta fórmula aqui pelo fato de serem resistores associados em série. Então, pessoal, fizemos o cálculo teórico desses 3 resistores de 270 ohms associados em série. E aqui a gente consegue ver na prática, né, o valor que deu próximo de 805 ohms. Lembrando que existe uma tolerância dos resistores, ok? Ou para mais ou para menos. Então, deu próximo aos 810 ohms, conforme a gente viu no cálculo, tá? Então, eu tô medindo aqui entre os terminais da minha associação série. Então, eu estou medindo a associação série desses 3 resistores de 270 ohms, ok? Então, a gente verifica na prática aquilo que a gente calculou aqui na teoria, ok? E lembrando que deu uma pequena diferença de acordo com a tolerância dos resistores. Agora, pessoal, eu troquei os valores dos resistores. Estou usando novamente 3 resistores, mas poderiam ser mais ou menos, tá? Ambos também ligados em série. Então, lembrando, né, que o que caracteriza uma ligação série, uma associação série entre componentes, aqui no caso entre resistores, é eles terem um único ponto em comum, certo? Então, esses 2 terminais aqui, eles têm um ponto em comum que estão interligados, tá? E aí, quando a gente for medir a resistência equivalente entre esses 2 terminais, a gente vai ter a resistência equivalente desses 3 resistores unidos, que no caso aqui, cada um é de 100 ohms, ok? A gente vai seguir o mesmo raciocínio, a gente vai aplicar essa mesma fórmula aqui para fazer o cálculo. Então, aqui a gente tem a representação, né, do circuito equivalente da associação série desses 3 resistores de 100 ohms. Então, ó, R1, R2 e R3, cada um de 100 ohms, ok? E aí,
a gente vai usar essa fórmula para fazer o cálculo da resistência equivalente. Então, fazendo a soma desses 3 resistores de 100 ohms, nós vamos ter que a resistência equivalente dessa associação série é de aproximadamente 300 ohms. Lembrando, pessoal, que na prática, quando vai fazer essa medição, pode ser que dê um pouco mais ou um pouco menos, porque os resistores, eles apresentam uma tolerância, né? Conforme a gente trabalha lá no código de cores, a gente tem a faixa de tolerância, que pode ser 5%, 10%, 1%, 2% e assim por diante. Agora, pessoal, vou mostrar aqui a medição dessa associação série desses 3 resistores de 100 ohms. Então, coloquei as pontas de prova aqui entre os terminais. E aqui a gente tem a medição de 300 ohms, né? Os 300 ohms exatos aqui. Lembrando que esse resistor aqui, os 3 resistores no caso, ambos eles apresentam uma tolerância de 1%. Então, por conta disso, né, que a gente tem essa medição um pouco mais precisa aí, ok? Diferente da anterior, que os resistores tinham uma tolerância maior, uma tolerância de 5%, certo? E aqui uma coisa importante, na medição, tanto faz o lado da ponta de prova, se é a preta ou a vermelha que a gente está usando. E por que isso, né? Porque os resistores, eles não apresentam polaridade. Então, tanto faz se eu vou colocar a ponta de prova preta do lado esquerdo ou do lado direito, assim como a ponta de prova vermelha, tá? Então, por ser um componente que não apresenta polaridade, isso não vai influenciar na medição, ok? Então, a medição, ela não vai ser influenciada por isso, ok? E aqui, ó, pessoal, eu fiz a troca, né, da posição das pontas de prova, né, e a gente tem o mesmo valor. Então, não influencia, porque, conforme eu comentei, os resistores, eles não apresentam polaridade. Então, independente, né, de que lado a gente colocar a ponta de prova, né, de que lado a gente vai pôr a ponta de prova vermelha ou preta, isso não vai influenciar na medição. E agora, pessoal, com relação à associação paralela. Então, o que caracteriza a associação paralela? Então, se vocês observarem aqui nesse exemplo, nesse circuito, nós vamos ter que, no caso, por exemplo, desse resistor R2 aqui, tanto o terminal da esquerda quanto o terminal da direita, eles estão interligados com o terminal da esquerda e da direita do resistor R1. Então, o componente, ele vai ter 2 pontos interligados em comum com outro componente, com outro resistor ou com outro componente qualquer aqui. Então, isso é o que vai caracterizar a associação paralela. A gente aqui tem 2 nós, né, que a gente chama, né, nos circuitos eletrônicos, né, que são esses 2 pontos de interligação. E assim como na associação em série, na associação paralela, eu posso ter muitos resistores interligados de forma paralela entre si, tá? Aqui no exemplo eu coloquei R1, R2 e pode chegar a Rn, ou seja, infinitos resistores, tá? Então eu posso fazer a associação de infinitos resistores aí. E existem algumas fórmulas que a gente pode fazer o cálculo, tá? Então a gente pode usar essa fórmula aqui, 1 sobre a resistência equivalente, que é igual a 1 sobre o valor de R1, mais 1 sobre o valor de R2, mais 1 sobre o valor de resistores infinitos. Então, essa é uma fórmula que pode ser aplicada, ou a gente pode usar essa, resistência equivalente é igual a R1 vezes R2 dividido por R1 mais... E também existe a possibilidade da gente usar essa terceira fórmula aqui. A resistência equivalente é igual a R dividido por N. Então, conforme eu comentei, para associação paralela, a gente pode usar essas 3 fórmulas, tá?
mas cada uma dessas fórmulas tem um caso, digamos, específico para ser aplicada. Então, vamos entender onde e quando a gente pode aplicar cada uma dessas fórmulas. Então, essa primeira fórmula aqui, ela vai ser usada, aplicada, quando nós tivermos mais de 2 resistores na associação. E também se esses resistores apresentarem valores distintos entre si, ok? Então, na minha associação paralela, eu tenho mais de 2 resistores, eu já posso aplicar diretamente essa fórmula. Então, se eu tiver 5 resistores, 10 resistores, 20 resistores, essa fórmula é a mais indicada. E principalmente se os valores desses resistores, eles forem distintos entre si, ok? Então, eu tenho um resistor de 100 ohms, outro de 270, outro de 1 kΩ, outro de 27 ohms e assim por diante. Então, essa fórmula a gente aplica quando a gente tiver mais de 2 resistores associados. Já essa segunda fórmula aqui, RQ é igual a R1 vezes R2 dividido por R1 mais R2, é quando eu quiser fazer cálculos de associações em paralelo de apenas 2 resistores. Então, esta fórmula aqui, eu só consigo fazer o cálculo a cada 2 resistores associados em paralelo, ok? Então, se no meu circuito eu tiver mais do que 2 resistores, você pode usar essa fórmula aqui? Pode, mas ao invés de você calcular diretamente pela essa primeira fórmula, você vai ter que ir calculando de 2 em 2. Ok? Então, essa fórmula aqui é para quando a gente tem resistores, até 2 resistores associados, ok? Então, eu posso fazer cálculos a cada 2 resistores associados. Então, eu posso aplicar essa fórmula aqui. E, por fim, a terceira e última fórmula que a gente pode utilizar na associação paralela, que é REQ é igual a R dividido por N. Essa fórmula aqui a gente utiliza na associação paralela quando os resistores eles apresentam o mesmo valor. Então, se forem resistores de mesmo valor ôhmico, a gente vai colocar o valor da resistência do resistor e dividir pela quantidade de resistores que estão associados. Então, vamos supor que eu tenho 5 resistores de 100 ohms associados em paralelo. Então, eu posso fazer 100 dividido por 5. Então, eu vou ter que a resistência equivalente é de 20 ohms, ok? Então, aqui essa fórmula só vale para esse caso, de resistores de mesmo valor. Então, pessoal, eu peguei aquela associação paralela aqui e vou demonstrar aqui para vocês no protoboard e fazer a medição, ok? Aqui com o multímetro. Então, aqui no protoboard, eu tenho essa associação em paralelo aqui com esses 3 resistores de 270 ohms cada. E eu também fiz uma outra associação também em paralela, porém com resistores de 100 ohms. Lembrando que o que caracteriza a associação paralela é 2 pontos de interligação. Então, aqui, ó, eu tenho o primeiro ponto, né, que está interligado, este terminal com este, assim como este terminal e este. E esse terminal também está interligado com esse. Então, aqui é um ponto comum entre esses terminais, assim como deste lado. Lembrando que no protoboard, né, que é essa matriz aqui de contatos, na vertical, todos os pontos são. Então, como aqui no protoboard, né, ou matriz de contatos, né, na vertical todos os pontos estão interligados, então esse ponto está interligado com esse que está interligado com esse, assim como aqui desse lado, tá? Então, na vertical, os pontos estão interligados entre si, já na horizontal não, ok? Então, a gente vê que aqui eles estão interligados e existe o segundo ponto que eles também estão interligados entre si, ok? Isso tanto para esses resistores de 270 ohms, assim como para esses resistores de 100 ohms. Aqui, pessoal, a gente tem os cálculos. Então,
só relembrando, na associação em paralelo, eu posso fazer o uso dessas três fórmulas aqui. Lembrando que para cada uma dessas fórmulas, eu tenho aplicações mais específicas. Então, aqui no caso desse circuito, eu tenho esses três resistores de 270 ohms associados. Eu posso, nesse caso aqui, fazer uso das três fórmulas, tá? Então, aqui, no caso da primeira fórmula, eu coloquei, substituir os valores, então vai ficar 1 sobre a resistência equivalente é igual a 1 sobre 270 mais 1 sobre 270 mais 1 sobre 270, certo? Fazendo esse cálculo, eu vou ter que a resistência equivalente é de 90 ohms. E como você pode fazer esse cálculo aqui? Você pode fazer à mão mesmo, tirar lá o MMC, enfim, e fazer o cálculo 1 a 1. Ou você pode fazer o uso aqui da nossa calculadora científica, tá? Então, eu vou mostrar para vocês como a gente usa essa primeira fórmula aqui da associação em paralela aqui na calculadora científica, certo? Então, a gente vai colocar o valor do resistor, que aqui no caso é de 270 ohms, então vai ficar 270 ohms, e aqui, ó, x a menos 1, a gente vai usar esse recurso da calculadora. O x a menos 1 significa que é 1 sobre 270, ok? Então, eu vou colocar x a menos 1 e vou somar o valor dos outros resistores, que no caso também são de 270. Então, a gente coloca aqui os valores dos resistores e coloca x a menos 1, porque representa 1 sobre 270. Então, eu vou fazer a soma, vai dar o valor, porém, esse valor vai estar invertido. Para inverter esse valor, porque ele está sob fração aqui, ok? Eu pressiono novamente x a menos 1 e aperto o igual. E vai me dar o valor de 90 ohms, tá? Então, esse é um recurso que a gente pode utilizar da calculadora científica, ok? Ou você pode fazer na mão, esse cálculo, ok? Então, aqui é a aplicação dessa primeira fórmula, utilizando aí a associação em paralelo dos resistores. Para esse mesmo circuito, eu também posso usar essa segunda fórmula aqui. R1 vezes R2 é igual a R1 mais R2, certo? Então, eu posso fazer uso dessa segunda fórmula. Porém, eu não vou conseguir calcular os três resistores juntos, porque essa fórmula só permite que eu calcule a cada 2 resistores associados em paralelo. Então, eu vou fazer a associação o cálculo desses dois, e dessa associação, o resultado dessa associação, eu faço com o terceiro. Então, eu vou fazer um pouco mais de cálculo, mas eu também vou chegar no mesmo resultado, certo? Então, aqui a gente vai pegar 270 vezes 270, então, por exemplo, R1 e R2. Vou somar o valor de R1 e R2, então 270 com 270 dá 540, ok? A multiplicação desse valor vai dar 72.900. Então, a multiplicação desse valor vai dar 72.900 e a soma de 270 com 270, 540. Fazendo essa divisão, eu vou ter 135 ohms. Então, essa associação entre R1 e R2 dá 135 ohms. Agora, eu vou pegar essa resistência equivalente aqui de 135 e fazer com o terceiro resistor que resta, que também é de 270 ohms. Então, vai ficar 135 vezes 270 dividido pela soma desse valor, que é 135 mais 270. Então, a multiplicação de 135 vezes 270 dá 36.450. E a soma de 135 mais 270 vai dar 405. Fazendo a divisão de 36.450 por 405, eu vou ter
a mesma resistência equivalente de 90 ohms. Assim como a gente aplicou essa primeira fórmula, aplicando a segunda fórmula, também a gente chega no mesmo resultado. Porém, a gente teve que fazer um pouco mais de cálculo, mas o resultado vai ser o mesmo, ok? E por fim, a aplicação da terceira fórmula, tá? Que é R sobre N. No caso, é possível aplicar essa terceira fórmula aqui, porque os três resistores apresentam o mesmo valor. Então, eu vou pegar o valor do resistor, que é igual a todos, que é de 270, e dividir pela quantidade de resistores que tem na associação, que no caso aqui são 3. Então, 270 dividido por 3 também vai dar os 90 ohms, ok? Então, aqui está demonstrada a aplicação das três fórmulas e também a gente consegue observar que nos três casos o resultado foi o mesmo, ok? Lembrando que cada uma dessas fórmulas tem as suas especificidades, tá? E você pode aplicar de acordo com o caso. Então, pessoal, agora a gente vai fazer a medição prática. Então, a gente tem esses três resistores de 270 ohms, ok? Então, conforme a gente observou aqui nos cálculos, vai ter que dar algo próximo a 90 ohms, ok? Então, fazendo aqui a medição, deu próximo, né, de 91 ohms aí, né? 90.8, 90.7 ohms, né? Lembrando que pode dar uma pequena variação, até porque esses resistores, eles apresentam uma tolerância de 5%, né? Porque é a faixa de tolerância dourada, tá? Então, a gente vê que realmente aquilo que foi calculado na teoria está próximo com o que a gente está medindo aqui na prática, ok? E aqui eu vou fazer a medição da associação dos resistores de 100 ohms, ok? Então, coloquei as pontas de prova aqui e tá dando algo em torno, né, de 34,6 ohms, né? 34,5, né? Lembrando que pode existir essa pequena variação. Então, se a gente fizer os cálculos com os resistores de 100 ohms associados em paralelo, a gente vai ver que a gente vai ter um valor aí próximo de 33,33 ohms, né? Então, realmente bem próximo do que a gente está medindo aqui, levando, né, em consideração a tolerância, né, do nosso resistor. Então, a gente consegue ver que realmente, né, a teoria aqui está funcionando na prática. E aqui, pessoal, eu fiz também uma associação usando resistores de valores diferentes, né? Porque o que eu trouxe para vocês foram com resistores iguais. Então, vão ser aplicadas as mesmas fórmulas, a mesma teoria vai ser usada também para resistores com valores diferentes. Então, aqui eu fiz uma associação série, então um resistor de 270 e um resistor de 100 ohms. E aqui eu fiz uma associação em paralelo com os mesmos valores, um resistor de 270 e um resistor de 100 ohms. E a gente também, na hora da medição, a gente vai ver que vai estar bem próximo dos valores calculados na teoria. Então, pessoal, vamos no primeiro caso, a associação série entre o resistor de 270 ohms e o resistor de 100 ohms, tá? Então, nós vamos ter esses dois resistores aqui em série. Então, de acordo, né, com os cálculos, com a fórmula, então a gente tem R1 e R2. Então, a gente vai aplicar essa fórmula aqui para calcular a resistência equivalente na associação série. Então, vai ser R1 mais R2. Então, a gente vai substituir os valores, então vai ficar 270 mais 100. Então, a gente vai chegar num valor próximo de 370 ohms. Então, essa associação séria aqui vai ter que dar próximo de 370 ohms. Então, vamos medir agora. Então, fazendo aqui a medição na prática, então colocamos as pontas de provas entre os terminais da nossa associação séria. Então, de acordo com os cálculos, a gente tem que chegar nesse valor de 370 ohms. E aí, a gente vê aqui no multímetro que nós temos um valor próximo de 370 ohms. No caso, 370
66, 67 ohms. Lembrando que pode ter essa pequena alteração por conta, né, da tolerância dos componentes, né, que os resistores podem apresentar aí. Agora nós vamos ver como calcular e medir a associação em paralelo, no caso aqui desses dois resistores de valores diferentes, o de 270 e o de 100 ohms, agora associados em paralelo, tá? Então, fazendo aqui, né, os cálculos, então eu tenho o de 270, que seria o R1, e o de 100 ohms, que seria o R2. Para esse circuito aqui, a gente pode fazer uso dessas duas fórmulas, ou 1 sobre a resistência equivalente, que é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2, ou, no caso, essa segunda fórmula aqui, que é para calcular dois resistores em paralelo, R1 vezes R2 dividido por R1 mais R2. Nós vamos observar que em ambos os casos o resultado vai dar o mesmo. Então, aqui, fazendo uso da primeira fórmula, 1 sobre resistência equivalente é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2. Então, substituindo aqui os valores na fórmula, vai ficar 1 sobre a resistência equivalente, que é igual a 1 sobre R1, que no caso é 270 ohms, mais 1 sobre R2, que no caso é 100 ohms, certo? A gente, usando aqui a calculadora, aquele recurso, né, que é esse x a menos 1, que corresponde a 1 sobre um valor, então a gente vai colocar 270, aí x a menos 1, mais 100, x a menos 1, igual, então vai dar esse valor, agora eu inverto o valor para saber o valor real. E aí vai dar uma resistência equivalente próxima de 72,97 ohms, ok? Agora, caso a gente use a segunda fórmula, então vai ficar R1 vezes R2 dividido por R1 mais R2. Então, vamos substituir os valores aqui na fórmula. Então, R1, que é 270, então 270 aqui, vezes R2, que no caso é 100 ohms. Então, vai ficar 270 vezes 100, dividido pela soma de R1 mais R2. Então, vai ficar R1, que é 270, mais R2, que é 100. Então, essa multiplicação aqui de 270 vezes 100 vai dar 27.000 e a soma de 270 mais 100, 370. Fazendo essa divisão aqui de 27.000 dividido por 370, vai dar os 72,97 ohms. O mesmo utilizando a fórmula anterior. Então, pessoal, fazendo aqui a medição, né, dessa associação paralela, então pelo resultado vai dar algo próximo de 72,97 ohms. Então, fazendo aqui a medição, deu 73,8, né, 73,7,6, né, dá uma variaçãozinha aí. Lembrando que pode ocorrer essa variação, tá? Por conta da tolerância, né, que os componentes apresentam, tá? Então, a gente viu que aqui, ó, a medição na prática está próxima aí dentro da tolerância do que foi calculado na teoria.